filho vai colher as consequências na escolha do casamento, na sequência da vida. Porque a gente, quando leva no início, a gente não vê o resultado, vê no presente. Sim. Mas não vê o futuro. Exato. E o planejamento permite você ver o futuro. Exatamente. E é por isso que é planejamento, irmão Elias, porque muitas vezes o planejamento vem na nossa mente só em questão de finanças, né? Eu tenho que planejar para mim usufruir dos benefícios da minha velhice nas finanças. Porque eu quero ter uma aposentadoria gorda, porque eu não posso ter necessidade quando eu estiver velho, né? E eu só penso nisso, mas o planejamento ele demanda uma vida. Planejamento é a vida toda, é caráter. Eu tenho que, se eu quiser deixar um bom legado, se eu quiser passar um bom exemplo para os meus filhos, eu preciso planejar as minhas atitudes no caráter. Se eu descubro que eu tenho um mau caráter, eu tenho que me corrigir naquilo e pedir o Espírito Santo para criar em mim uma nova natureza, né? Por quê? Porque se eu for vivendo e descuidosamente do meu caráter, eu posso até montar uma montanha de dinheiros e deixar os meus filhos bem financeiramente, mas qual exemplo de caráter que vai ficar para eles? Vai adiantar de que essa riqueza? Né? A gente tem visto, Paulo, exemplos aí que filhos matam o pai para ficar com a herança. Resultado, não fica nem com a herança, nem com o pai. Fica na cadeia sem recurso. Adiantou o quê? Então, por isso que o caráter é muito importante. E aqui diz o seguinte, que nesse período é o período mais sensível da carreira do ser humano. É com a prole. É o mais sensível, muito perigoso. Se você não souber administrar esse período, você perde até a mulher. Família, porque fala de dinheiro, do trabalho, né? O fruto. Exatamente. Por que nós não devemos juntar tanta coisa que Deus ele ensina, não ter o tesouro aqui na terra? Porque nós queremos trabalhar a gente para deixar um filho bem sucedido. E nós estamos pecando sobre esse lado, de querer deixar muitos foram para o nosso filho só pescar. Tem que ensinar a pescar. Olha, às vezes eu estava conversando com meu pai, ele não me ensinou uma profissão melhor a não ser trabalhar em roça. Eu havia aprendido algumas coisas já depois de casado. Né? Mas eu não me maldiço disso, porque pelo menos eu aprendi. Agora tem muitos que não têm oportunidade de aprender, porque o pai deixa tudo, ele tem uma vida fácil. E quando fora ele vai se virar do quê? E a lição ensina 3 pontos importantes aqui, ó, nessa condução. Queria que vocês olhassem aí. A lição terça-feira é importante porque tem dois ditados populares que às vezes assim, ele tem uma força muito grande. Primeiro, a fruta não cai longe do pé. Segundo, filho de peixe, mas às vezes filho de peixe se torna jacaré. Sabe por quê? Acontece o seguinte, pessoal, a lição de terça-feira, ela quer me ajudar, né? E para aqueles que estão assistindo também, ela quer me ajudar o seguinte, a ensinar os meus filhos no bom caminho. No bom caminho. Como que eu vou dizer para meu filho assim, olha, levanta porque hoje é dia de trabalho, mas eu estou na cama deitado e não consigo levantar. Aí, como Eu você vai ensinar? aprendi no clube de desbravador, né, que o líder, ele nunca manda. O líder puxa a fila. Só puxa. Isso é que o líder faz. Quando você cria a sua família desse jeito, ensinando ele nos caminhos, aquilo que eles têm que fazer, os seus filhos daí a pouco eles vão andar com suas próprias pernas. Eu peguei o meu menino, que as duas mulheres, o homem, e peguei o meu menino com 10 anos de idade e levei para a marcenaria para trabalhar comigo. Você vai aprender a trabalhar. Ensinei as meninas que elas devem fazer o quê? Estudar primeiro. Demos o maior suporte para que elas fizessem isso. E hoje estão tranquilos. Hoje eu não preciso preocupar com meus meninos, eu não preciso preocupar com eles. Aprenderam, né? Mas eu não recebi isso dos meus pais. Interessante, né? Aí é que está com. Então, por isso eu digo, essa questão desse ditado popular, ele pode ter uma força muito grande, mas às vezes ele pode variar. É vulnerável. Mas, por outro lado, agora, eu não posso dizer assim, não, já que ele varia, então precisa de eu ensinar. E eu preciso ensinar o
caminho para que eles possam depois fazer o quê? O provérbio diz, né? Não é verdade? Então, veja só, isso aqui é muito importante, entendeu? Porque é nesse tempo de trabalho, é nesses anos de labor, é que nós vamos ensinar os filhos. Lá na cultura de Israel, os filhos iam com o pai para o trabalho. Qual que era a função deles? Pastor, cultivar o campo, agricultor, mas eles sempre estavam trabalhando. Esse é o plano original de Deus, tá certo? O nosso legado a gente deixa para os filhos, os filhos deixam para os seus filhos. Mas, Marcos, existe um ditado, né, que fala assim, o filho ele é espelho do pai, não é isso? O filho é espelho do pai. Então você tem que ser um bom pai, certo? Mas vamos lá para, o irmão até citou aqui, né? Vamos lá para o começo do mundo, para Caim, né? Caim não foi espelho do seu pai, como é que diz? Para Caim, o pai não foi o seu espelho, né? Para Caim, o pai não foi o seu espelho. O que foi espelho para ele foi a sua própria atitude, né? O próprio eu foi espelho para ele, para Caim. Né? É tanto que ele edificou uma cidade de tudo que não presta. Né? O cara, olha só para você ver a situação que o cara chega quando quando Deus não é espelho dele. Perdão te interromper, mas porque esse exemplo é perfeito. Por quê? Porque Caim, ele ensinou os filhos a trabalhar também. Pois é. Ele ensinou, fala lá que os descendentes de Caim sabiam mexer com tenda, sabiam mexer com ferro, aprenderam a mexer com... Dele surgiu alguns pontos que nós usamos até hoje. Até hoje, né? Exato. Mas ele passou um péssimo caráter para os filhos. Né? E hoje, no nosso mundo de hoje, o que é espelho para muitas pessoas não é o que seu pai físico faz, mas o mundo está sendo pai de muitas pessoas hoje, infelizmente. Hoje, a estatística de hoje, a gente vê que a violência, pai separado, é tudo em função disso. Aqui tem 3 pontos importantes que nos orientam e nos norteia na nossa vida. Primeiro, oferecer um ambiente cristão. Na maioria desses incidentes não é um ambiente cristão, pode até ser às vezes, como o Dimar bem disse. E a segunda, ensina a disposição para o trabalho da criança. A criança fica dormindo até às vezes 11 horas. Pode? Tem que puxar. Não pode. Terceiro, e último, garanta uma boa educação cristã. A igreja adventista ela fornece isso. Meu pai foi criado nesse ritmo. Eu nasci na igreja adventista, no lar adventista. E meu pai, ele chegou a pagar do bolso dele uma escola adventista, professores para a escola adventista. Até a associação assumiu a responsabilidade. Mas meu pai, preocupado com a educação dos filhos, 6 filhos. Ele tinha medo de ser pervertido na educação lá na educação estadual, pública, né? Resultado, ele falou, não, é perigoso. Ele tinha preocupação. E graças a Deus, hoje, todos os 6 têm dignidade na igreja. Olha, eu quero aqui só ressaltar uma coisa importante, porque às vezes pode ter um internauta que vai assistir essa live, né? E vai imaginar o seguinte, veja, eu tentei ensinar tudo para os meus filhos, né? Eu fiz o que eu pude para que eles pudessem ser bem encaminhados na vida. Às vezes um está aprofundado na droga, mas eu tenho um filho que permanece firme. A experiência de Adão é interessante. Adão ensinou para os 2 o mesmo caminho. Só que acontece o seguinte, veja só, nós precisamos levar em conta 2 coisas. Eu tenho o hábito, eu tenho o livre-arbítrio de escolher aquilo que eu quero. Então, primeiro ponto, um coração entregue a Deus, levar Deus em primeiro lugar, depois seguir o conselho dos pais. Se isso aqui houver no coração da criança, do jovem, do adulto, ele vai se tornar um bom cidadão. Exato. Então não é culpa sua, né? Às vezes as pessoas ficam se martirizando, se culpando, o que foi que aconteceu? Não. Se você fez o melhor, deixa que Deus te culpa. E às vezes, Edmar, até é culpa. Mas Deus perdoa também. Deus é misericordioso, né? E se você. Aí, agora o seu papel, caso seja culpa sua, porque você fez igual Caim, transmitiu maus exemplos para o filho e o filho aprendeu, mas o Espírito Santo iluminou sua mente nesse momento, cai de joelhos e peça perdão, né? Clama a Deus por perdão e passa a orar pelo teu filho agora, né? Esse é o momento de interceder por ele
e de tentar reaver aquilo que foi perdido, né, no princípio. É verdade. O nosso tempo está um pouco curto aqui, mas gostaria de frisar aqui essa parte de quarta-feira, né? Trabalhar com integridade, tá? Eu gostaria de começar aqui com o irmão Getúlio, porque ele está se coçando aqui para falar sobre esse assunto. Irmão Getúlio, vamos lá. A integridade a gente já sabe que vem da pessoa íntegra, né? A pessoa íntegra a Deus, a pessoa sincera, a pessoa que tem fidelidade a Ele, né? Não é diferente de nosso irmão José. Aqui, em livro de Gênesis 39, verso 2 a 5, ele diz que é mencionado nos detalhes do que José deve ter feito para que o seu mestre tivesse, então, altos encontros para com José. José fazia de tudo em condições e no termo de amor para com o Senhor. E esse mesmo termo ele usou para Potifar, né? Que era o seu senhor ali. E com esse termo de amor, com fidelidade, é que José alcançou o objetivo, vamos dizer, saiu de dentro do cárcere para um palácio. Ou seja, de um escravo para um governador. E todos aqueles que amam a Deus, têm fidelidade a Deus, quer seguir a Deus, ele alcança seu objetivo. Você alcança a vitória. E ele teve a oportunidade de se dar bem, né? Ele não tirou proveito da situação, né? Ele tinha tudo nas suas mãos, mas ele preferiu servir a Deus com fidelidade, né? Mas não quis tirar proveito. Ele tinha a oportunidade porque ele era mimado. Mimado. Ele era mimado pelo pai. Pois E é. criança mimada, alguém mimado, ele vai fazer tudo à sua volta para se dar bem. Então, quando a mulher de Potifar se insinua para ele ali, para um mimado, o que ele deveria pensar? É a oportunidade que eu tenho de conseguir tudo que eu quero, né? Tudo. Agora eu vou achar alguém para me mimar de novo, né? Tá tranquilo. Mas ali ele decidiu ser íntegro, né? Ser integral ali de Deus. E por causa disso, ele colheu bênçãos no futuro. Interessante aqui, Paulo, que acontece o seguinte, veja só. Antigamente, para se ingressar em uma empresa, era simples. Você ia lá, precisava de currículo, não precisava de nada, você lá se inscrevia, juntava ali a necessidade pegava a pessoa e colocava. Hoje, tornou-se totalmente diferente. Hoje acontece o seguinte, hoje para você ingressar em uma empresa, primeiro precisa ter um psicólogo que vai te entrevistar primeiro. Ele vai tentar tirar de você aquilo que você é na sua essência. Duas coisas que o psicólogo busca, integridade e inteligência. Você sabe desses dois, assim, você sabe qual que é o mais importante para que a empresa cresça? A integridade. Né? A integridade. Porque a inteligência como mau caráter... Você sabe o que acontece? Olha, uma pessoa que não é íntegra, ela é um tropeço para a empresa. Ela vai lutar contra o patrimônio, ela vai influenciar os seus colegas de trabalho, ela vai trazer problemas futuros. A inteligência ele pode trabalhar. Então hoje procura-se integridade. José, para se tornar um governador do Egito, ele teve que provar a integridade dele nas pequenas coisas. O que há para o homem uma tentação sexual é algo muito forte. Questão hormonal, testosterona. Quando você leva para José, que era um rapaz de 18, 20 anos, mais forte 16 anos, é mais aí. Mas José ele soube fazer o quê? Ser íntegro na onde ele estava. Outro ponto importante: tira José da casa de Potifar e leva para o cárcere, para a cadeia. José se tornou um íntegro ali dentro da cadeia. Ele influenciou as pessoas que estavam ao seu redor de tal forma que quando o copeiro saiu, ele chegou diante dele e falou: olha, hoje eu me lembro dos meus pecados, eu me lembro que eu esqueci de José. 2 anos se passaram. Olha a influência que traz a integridade. 2 anos. Aí, sabe o que aconteceu? Depois desse ponto, Deus falou assim: José foi testado nas pequenas coisas, agora ele pode ser um governador do Egito. Se você pesquisar, o Egito da época era a maior nação.
Era uma nação poderosa. Agora já pensou? A pessoa chegar e falar, eu sou governador do Egito. Por quê? Porque ele foi testado. Então a integridade é algo especial. E Deus testa a integridade, são nas pequenas coisas. Não pense em virar coisa. É interessante também que aqui fala da integridade, não só nesse aspecto, mas do que você vai fazer. Você adquire confiança com o patrão, com o chefe, na empresa, porque tudo que vem à sua mão para você fazer, você faz bem. Quem é que não quer um funcionário assim? Jacó, quando pediu para ir embora, ela rouba. Eu fui abençoado por causa de você, meu amigo. Não vai não. É verdade. Então, você sela tudo. A integridade é importante, não só no aspecto do caráter perfeccionista, mas o caráter perfeccionista do que você faz. Você vai fazer bem feito, deixa um rastro bom. Quando a empresa fala, vamos ter que demitir, você é o último a ser demitido. É verdade. É para nós comentar quinta-feira. Pessoal, a gente quer agradecer aí a sua participação, tá? Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre esse assunto que a gente explanou aqui, tá bom? Eu vou pedir o irmão Paulo aqui para mostrar para você, falar para você que não é adventista e quer esse estudo aqui, irmão Paulo, o que as pessoas têm que fazer para adquirir esse estudo aqui pela internet? Ele pode ligar na Casa Publicadora Brasileira por ligação, né? É um 0300 789 3030. Então, se você ligar lá, você pede uma lição da Escola Sabatina, eles entregam aí no seu endereço, ok? Se você quiser fazer uma compra online, é cpb.com.br. Entra lá no site da Casa Publicadora Brasileira e aí você também pode comprar e chega na sua casa, ou você pode visitar uma das nossas lojas que está na Avenida Goiás. A daqui de Goiânia, ela fica na Avenida Goiás, ali logo abaixo da Anguera, do lado direito. Na primeira esquina você vai ver a loja da Casa Publicadora e adquirir um exemplar desse. Olha, então é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, queremos agradecer aqui a participação dos professores, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Agradecer a sua participação aí do outro lado. Esperamos que o Espírito Santo ele te use, tá? Da agora para frente. E nós te esperamos aqui no próximo sábado. Nós estamos finalizando e eu vou pedir o irmão Elias para terminar com a oração para a gente. Aqui mesmo sentado para a gente não sair de vídeo, tá bom? Vamos orar. Pai Santo, grandioso Deus, Tu que criaste o céu, a terra, o mar, tudo que nele há, nós percebemos, querido Pai, que realmente o Senhor é magnífico. Amém. Fez um plano, foi criado o plano, mas houve uma dispersão. Mas o Senhor também já sabe, porque o Senhor é onisciente, onipresente, e por causa disso o Senhor não deixou os habitantes da terra a mercê. Verdade. Mas trouxe orientações suficientes para que pudéssemos viver e esperar a pausa que o pecado trouxe nesse mundo para retornar ao Jardim do Éden novamente. É verdade. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso. Acabamos de ler na lição da Escola Sabatina, a lição que é estudada semanalmente pela Igreja Adventista. Muitas orientações importantíssimas para a nossa vida. E todas elas são baseadas na Tua Palavra. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa aqui os professores que aqui vieram e expuseram esse estudo importante para a sociedade, para todo o ser humano. Muito obrigado porque o Senhor deu sabedoria a eles e hoje eles podem compartilhar conosco. Muito obrigado, meu Deus. Suplicamos a Ti a presença do Espírito Santo em nosso meio, dando e orientando a Tua Palavra em nossa vida e nosso viver diário. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, porque nós erramos por falta de conhecimento. Mas o Senhor nos alicerça, nos coloca à disposição para aprendermos e não sofrer mais. Muito obrigado, Deus. Não canso de agradecer, porque o
Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e a tua misericórdia alcança todos nós para todo sempre. Amém. Nós oramos agradecidos em nome do nosso querido amado Jesus. Amém. Amém. Ele queria chegar, não dá pra cá.